Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao podcast Ala Esquerda. Aqui nós falamos de esporte toda semana, em especial futebol, mas nos afastando dessa visão conservadora, reacionária, que continua comandando as análises esportivas, com muito espaço nas mídias sociais, nos programas, das televisões. Tudo isso a gente enfrenta aqui no nosso podcast Ala Esquerda. Então, já começando aqueles canhotaços, deixa eu passar a bola para o Herbert Borges. Tudo bom, Herbert? Tudo bem, Alexandre. Muito boa noite para a galera. Bom momento a quem nos escuta em formato podcast. Depois de uma semaninha aí fechados para balanço e autocrítica, inclusive tem muita gente no Brasil precisando fazer autocrítica, estamos de volta com o nosso querido podcast, nosso querido Ala Esquerda. E o meu recado inicial é justamente para lembrar, para falar sobre as nossas redes. Então sigam @alaesquerda7 no Twitter e @ala_esquerda7 no Instagram. A gente também tá no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, então cheguem lá, curtam, favoritem, compartilhem, espalha pra geral, certo? Mas quem preferir usar o e-mail, a gente também tem alaesquerda7@gmail.com. Então enviem sugestões, críticas, principalmente trechos do vazamento do Intercept para esse endereço. A gente está precisando muito. Sem mais delongas, Mônica Cury, tudo bem, minha consagrada? Fala, Herbert. Tudo bem, por aqui tudo certo. E aí, como é que tá, Alexandre? Bom estar aqui de novo com vocês. Mais uma semana aí do nosso Ala Esquerda. Hoje não temos o Thiago Porto, mas o programa segue toda semana para a galera acompanhar aí nossos temas super polêmicos. Hoje vai ser bom demais. Vou pedir pra galera mandar também. Vocês querem que a gente fale sobre alguma coisa específica? Deem ideias. Pode mandar aí que a gente tá de olho em vocês. E vamos acatar aí as boas ideias, as ideias progressistas, claro, né? Alexandre, vamos iniciar aí o debate hoje pra gente esquentar? Vamos nessa. Eu ouvi falar que o Thiago Porto ele tá fritando uns hambúrgueres na expectativa aí de conseguir a indicação aí para um cargo, né? Tá aí nessa expectativa, né? Na luta. Galera, olha, o tema de hoje é sobre o vocabulário do futebol brasileiro. O que a gente ouve nos estádios de futebol e o que não cabe mais, né? Acho que há uma ideia de que o funcionamento das torcidas, o comportamento dentro do estádio é como se fosse um vale-tudo. Ali pode, né? Não tem que ter comportamento moral, não tem que ter limites para a forma com que as torcidas se expressam, os grupos sociais que estão dentro dos estádios se expressam, mas a gente sabe que não é isso, né? Apesar de que o futebol explica muito da nossa sociedade, existem, evidentemente, a necessidade de que mesmo numa sociedade desigual, preconceituosa, homofóbica, racista como a nossa, que está cada dia piorando, algumas coisas têm que ser enfrentadas. De quem tem um comportamento progressista, uma visão de mundo diferente, obviamente tem que botar o dedo nessas feridas. Não é fácil, porque o ambiente do futebol está cada vez pior nos estádios, no comportamento da torcida, mas não é muito diferente no comportamento até da mídia esportiva, da forma com que aceitam determinadas formas de funcionamento, piadas, comentários, leituras de mundo, interpretações das coisas de uma forma muito preconceituosa. Isso me incomoda demais, não só da mídia esportiva, como evidentemente das torcidas. Nosso foco hoje vai ser mais o comportamento do torcedor, mas acho que à medida do possível a gente pode abordar também a forma, entre muitas aspas, liberal, que a mídia esportiva acaba se comportando e aceitando determinados comportamentos. Então vamos falar de racismo, homofobia, machismo, xenofobia, tudo isso se manifestando o tempo todo nos estádios e no comportamento dos torcedores de uma forma geral. Confere, Herbert? Com certeza, Alexandre. Quando a gente pensou nessa pauta, eu pensei que a gente tem que ser democrático até para falar de preconceito, né? Então a gente vai falar uma parte sobre homofobia, sobre machismo, sobre absurdos, que a gente vê e escuta nos estádios, que a gente já reproduziu em algum momento também. Então eu vou começar aqui a gente vai fazer duas rodadas com dois cases, Eu vou começar aqui falando na primeira rodada sobre expressões que me incomodam muito. Uma delas é
absolutamente homofóbica e outra é xenofóbica. A primeira delas acontece de várias formas, né? Tanto no grito de bicha, quando o goleiro vai bater o tiro de meta, ou às vezes em músicas que falam exatamente essa expressão. Essa ofensa acontece contra times que, teoricamente, têm uma torcida mais abastada, com mais dinheiro, né? Como se fosse uma forma de dizer que esses times e seus torcedores, eles não têm raça, não têm virilidade, não têm força ou capacidade em momentos decisivos. É um pensamento absolutamente homofóbico, que homossexuais são frágeis e fracos. E assim, é a masculinidade tóxica em estado puro, sabe? É a forma do torcedor se sentir melhor ou mais forte, ou enfim, qualquer coisa desse tipo, frente a outra torcida, simplesmente pelo fato dele estar afirmando ali sua heterossexualidade. Então acho que é uma expressão que já devia ter caído em desuso há muito tempo, que não tem mais espaço para a gente ficar tolerando isso no estádio. O estádio não é uma ilha liberal em que todo mundo pode fazer o que quiser ali e depois ter outro comportamento na sociedade. Enfim. E o outro termo, depois eu passo aí para a Mônica, é o Paraíba. Esse termo a gente escuta também, logicamente, na sociedade, corriqueiramente. Eu sou casado com uma pernambucana, então isso passou a me incomodar muito mais depois que eu a conheci, mas é uma maneira pejorativa de se referir a todo o time e, logicamente, seus torcedores de origem nordestina, né? E até mesmo no norte do país, o que demonstra... É uma demonstração de ignorância, de desconhecimento da própria geografia do país e, logicamente, de intolerância. Então, às vezes, o Bahia vem jogar com o Botafogo, que é o time que eu torço. Ou pode ser o Bahia, pode ser o CSA, pode ser o Sport. E as pessoas encaixam todas essas pessoas, todos esses times, como se a Paraíba fosse um estado gigante e único que representasse o Nordeste. Como se o Nordeste não tivesse 9 estados, diferenças entre si, diferenças culturais, de história e, enfim, tudo mais. Então, acho que essa é uma expressão que as pessoas usam corriqueiramente, né, nas ruas, mas nos estádios também. Então acho que é algo que deve ser abolido e repensado. Mais respeito nos estádios. Agora eu vou passar para a Mônica Cury. O que você tem aí, Mônica? O que você trouxe para a gente? Então, primeiro eu queria dizer que eu me sinto muito confortável para falar sobre esse tema, sobre expressões que a gente deve abolir, não só do vocabulário futebolístico, mas do vocabulário do nosso cotidiano, porque eu sou mulher e frequento o estádio de futebol. Sou torcedora de arquibancada. E foram inúmeras vezes que eu me senti assim, constrangida com algum grito da torcida, com algum comentário do torcedor ao lado, de coisas absurdas que eu ouvi sentada ali na arquibancada e que me atingiram profundamente, sabe? Desde sempre. E que me levaram, às vezes, a não chamar amigas para ir para o estádio, não levar crianças, primos mais novos, porque se eu fico constrangida, acredito que elas, e crianças e pessoas mais velhas também, ficam ainda mais, sabe? Então eu estou muito confortável para falar sobre esse tema. Um dos cantos, eu torço Fluminense, já falamos aqui em outros podcasts, outros programas. Um dos cantos que mais me incomodam na minha torcida, que é onde eu frequento, escuto mais, é aquele contra o Vasco de ei bacalhau, senta que eu te levo a Portugal, né? Acho que todos vocês já presenciaram esse canto, porque a torcida de vocês também canta isso. E eu fico extremamente constrangida com essa música. Olho para os lados, que eu costumo fazer isso, olho para os lados para ver. E as mulheres, muitas não cantam, muitas não gostam, algumas já encaram, né? Mas a maioria não. Então, assim, eu preferi que a torcida abolisse esse canto. Ele tá sumindo, mas extremamente preconceituoso, horroroso, machista. A gente não consegue se sentir bem hora nenhuma quando canta essa música. É constrangedor para qualquer mulher que tá no estádio, sabe? E uma música que a torcida do Fluminense cantou também, que me deixou... Assim, eu falei, cara, não é possível que essa galera tá cantando isso. Num jogo contra o Flamengo, isso tem muito tempo, num jogo contra o Flamengo, que o Júlio César era goleiro do Flamengo na época ainda. Eu me lembro que a torcida cantou o Júlio César, como é que é? O Ronaldinho já comeu sua mulher. Tipo, eu não sei nem o que dizer sobre isso, sabe? É constrangedor demais para qualquer mulher que tá ali. E eu fico pensando na mulher dele, né? Suzana, que inclusive é tricolor, e que a vida sexual dela sendo exposta numa arquibancada para atingir um jogador. Que é isso, né? A torcida
canta essas coisas cruéis, assim, para atingir o jogador, para desestabilizar emocionalmente. E eu acho deprimente, sempre achei deprimente. E é isso que você falou, Herbert. Não é que o ambiente do estádio de futebol seja machista, racista e homofóbico. É que a sociedade tem todo esse estigma, né? E aí transfere para o ambiente da arquibancada. Porque o futebol não é descolado da sociedade, né? Se você que vai ao estádio canta essa música rindo, debocha, xinga outro jogador de outro time de macaco e não sei o quê, cara, você é racista sim, você é homofóbico sim, você é machista sim. Não adianta você falar, quando eu tô na sociedade é diferente, porque na arquibancada é outra coisa, ali é permitido. Não, cara. Se você não se sente incomodado com essas expressões, eu sinto te informar, mas você é machista, você é homofóbico e você é racista. Não é isso, Alexandre? Sem dúvida. Eu acho esse teu segundo exemplo ótimo, Mônica, para as pessoas entenderem o que é o humor, o que é tirar um sarro, o que é fazer uma grande brincadeira dentro de um estádio de futebol, que é gritar eliminado, é gritar segunda divisão, é provocar o outro time, do que partir para esse tipo de ofensa rasteira, na tentativa sempre de diminuir, na grande maioria das vezes, diminuir a mulher, né, nessas circunstâncias para atingir o cara. Quer dizer, é completamente diferente. Quer dizer, existem estudos mostrando o comportamento de torcidas que falam sobre isso, né? Uma certa liberalidade moral que existe dentro das arquibancadas na hora... Quer dizer, a gente fala em arquibancada ainda por saudosismo, né? Onde é que tem arquibancada, né? Agora só... Enfim, lamentavelmente está tudo virando essas arenas e não tem nem mais arquibancada. Mas quando existia, que eram espaços mais democráticos, a ideia de que há uma certa liberalidade moral, você pode falar determinadas coisas que você não fala em outros lugares. Eu acho que até certo ponto isso é aceitável, assim, no sentido de você poder falar palavrão, você dar aquela desabafada. Isso faz absolutamente parte, nunca deixará de fazer parte. A questão que a gente está tentando entender e conversar um pouquinho mais agora é até que ponto alguns tipos de ofensa, que hoje inclusive são crimes, continuam tendo espaço dentro do futebol. E aí o primeiro exemplo que eu vou colocar e que me deixou muito impressionado, eu já trabalho com esporte há algum tempo e com transmissões esportivas, foi quando teve o caso do goleiro Aranha, lá naquele jogo, né, Ponte Preta e Grêmio, como vários companheiros de imprensa falavam, poxa, mas tá ficando tudo muito chato também, né, porque imaginar que você vai no estádio e não possa falar isso, sempre pôde, todo mundo sempre falou, a expressão macaco sempre teve, agora também não pode falar mais nada. Esse tipo de comportamento de companheiros de imprensa me deixou muito chocado, porque eu falei, não, cara, não é possível que você ache razoável isso. Tem milhões de outras coisas que você pode fazer no futebol. Não existe maior elogio para goleiro de futebol do que o famoso puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil, né? Quer dizer, um desabafo ali da galera, é um grito, todo mundo tá junto, ninguém se sente ofendido porque tem um palavrão no meio dessa frase. Ao contrário, acho que ela dá força, levanta o astral ali daquele jogador, daquele clube, quer dizer, é uma questão de autoestima da torcida, daquele jogador, né? Mas o cara ficar defendendo a necessidade de que só se sente livre e bem nos estádios de futebol, quando pode continuar usando expressões racistas, foi uma coisa que me impressionou muito na época do caso do Aranha. E uma outra coisa, foi uma das primeiras vezes que eu vi isso tão claramente, foi num amistoso da seleção brasileira de futebol, fez aqui no Brasil, e aí tinha uma parte da torcida do Peru que estava assistindo o jogo também. E aí quando alguns jogadores brasileiros tocavam na bola, eles faziam aqueles barulhos de macaco. Eu confesso que eu nunca tinha visto isso ao vivo, assim, no estádio. E aquilo era uma coisa inacreditável, porque, quer dizer, são países irmãos nossos, latino-americanos, né? Países que não foram invadidos da mesma forma com que a gente e não tiveram a escravidão vindo negros para os seus países. Então, muitos deles, a escravidão foi basicamente indígena. E aí não tem tanta miscigenação. E aí, quer dizer, mesmo com todo o preconceito que o indígena tem na nossa região, quer dizer, que a gente deveria buscar uma unidade de comportamento, de ação, de apoio conjunto, não. Na verdade, a gente tem
grupos indígenas fazendo críticas racistas a grupos negros nessas competições esportivas. Então, assim, aquilo também me chamou muita atenção, porque, para além de todo do preconceito que acontece, a gente vê como a nossa região na América Latina foi construída e desconstruída para que a gente odeie os nossos próprios irmãos aqui da região. E como os indígenas ficarem contra os negros, isso também apareceu com muita força, isso me chama atenção. E essa retroalimentação de preconceitos que acontece pra caramba no futebol, Herbert? Cara, com certeza. Eu vi muito isso acontecer na Copa América. A maior parte, logicamente, vindo de brasileiros, esse comportamento xenofóbico de debochado do país alheio. Isso é verdade. Eu confesso que quando eu pensei nessa pauta, quando a gente pensou nessa pauta, eu nem tinha pensado no âmbito do futebol sul-americano. Foi até importante você trazer essa reflexão pra gente. Isso acontece mesmo, infelizmente. Mas eu queria voltar, antes de dar meus outros 2 exemplos, no que a Mônica falou. Eu acho que, falando rapidamente, pra gente não perder muito tempo, os 2 exemplos dela são 2 casos clássicos, assim, de uma masculinidade tóxica e frágil, sabe? Que o primeiro, o homem se colocar, né, na postura de que o pênis dele, né, é o pau. A Mônica não quis dizer, mas eu digo. O pau dele é algo quase que sagrado, sabe? Então, se ele tem um pau, então ele é mais forte, mais viril, ele é maior do que os outros homens, então ele tem que se provar isso o tempo todo. E o segundo, querendo ou não, essa música pro Júlio César, como já aconteceu com o Adriano, também em outros jogos e com milhares de outros jogadores, é você colocar uma mulher, além de expor a vida dela, mas na posição de como se ela fosse uma mercadoria, como se ela tivesse um dono, sabe? Tipo assim, o Júlio César tá comendo sua mulher. Tipo, é uma ofensa a você, sabe? É uma ofensa a alguém ter pego a sua mercadoria, o seu produto. Como se aquela mulher não pudesse ter tido uma vida pregressa antes, né? Ou até junto com ele, se fosse, sei lá, acordo do casal, alguma coisa do tipo, como se ela não tivesse liberdade sexual. Então, assim, é algo que a gente tem que parar para refletir. Eu acho que vai demorar para mudar, infelizmente, no estádio ainda mais. Mas, enfim, quem busca evoluir tem que começar a pensar nisso. Mas passando aqui para a segunda rodada, galera, eu trouxe aqui 2 outros exemplos. Um também da minha torcida, embora a torcida do Vasco também cante. Acho que a do Fluminense também em algum momento deve ter cantado. E a outra de uma outra torcida. O primeiro exemplo é de uma música baseada numa marchinha de carnaval, que é a do Balancê. E tem uma parte em que se fala que a raça rubro-negra tentou zoar legal e caiu na geral. Essa música, cara, pra quem não sabe, ela canta com orgulho sobre um acidente em 1992, em que os torcedores rubro-negros morreram ao cair da arquibancada do Maracanã. Muita gente ficou ferida, muita gente morreu. Foi um acidente, Maracanã superlotado naquela época, que não se tinha muito controle com isso. Então, assim, isso eu escuto há muito tempo. Eu já cantei também, não posso fugir disso. É bom a gente reconhecer isso. Mas a vida é evolução, cara. A gente tá aqui pra isso, sabe? Se você tá há 15, 20 anos reproduzindo os mesmos comportamentos, as mesmas piadas, provavelmente você tá errado, sabe? Essas músicas aí que a Mônica falou, também já cantei, falo isso com vergonha, mas a gente tem que evoluir, sabe? Então, assim, mas o principal dessa música hoje que me leva a pensar é que o torcedor ele não vê a incoerência que é cantar essa música e se comover com qualquer outra tragédia que aconteça no futebol. O caso da Chapecoense, por exemplo, é um absurdo isso, sabe? Eu já falei pra amigos de estádio, amigos que não são de estádio, tipo, como é que você pode se comover com o caso da Chapecoense, do avião, ou qualquer outro caso que aconteça no futebol? Todo mundo se abraça, mesmo que virtualmente fala que não é só futebol e tudo mais, a gente se solidariza, e você canta uma música em que pessoas morreram, sabe? Pessoas se acidentaram. Foi um acidente grave. Só porque é o seu rival, isso justifica você cantar essa música? Então, acho que é algo que a galera aí tem que refletir. E a que mais me emputece de todas é um time que, vou ser sincero, não gosto. Eu sei que a gente não deve generalizar instituições, pessoas, grupos, mas, enfim, não desce. São 3 músicas do Grêmio, da torcida do Grêmio, da geral do Grêmio, em que uma delas fala macacada filha da puta, outra fala Grêmio imortal, macaco chora, e a banda que corre de macacos do Internacional. Isso nem precisa de explicação, né? São termos racistas
ao extremo, que desumanizam, oprimem, humilham as pessoas negras. A história que o país tem, né, perpetua isso. E é como parte da torcida do Grêmio se refere à torcida do Internacional, por essa ser dita mais popular, sabe? Então, assim, eles cantam isso há vários anos, mais de 20, 25, 30 anos, essas músicas, e nada acontece. A gente vive num país em que protesto político é proibido no estádio, mas ser racista tá ok, sabe? Isso me revolta de uma maneira que eu não sei nem verbalizar, sabe? E a gente ainda é obrigado a vê-los, no caso do Aranha, dizendo que foi um caso isolado. Cara, se os caras cantam isso há 30 anos, não é um caso isolado, sabe? Parece que no sul do país os caras têm a liberdade para ser racista à vontade, como se fosse uma coisa qualquer. O que choca o restante do país, para eles, parece que não choca. Mas enfim, vou respirar um pouco aqui. Vai aí, Mônica. Pois é, eu não entendo como que isso acontece, porque racismo é crime, né? É você cantar esse tipo de música, como que pode passar assim, sabe? Não dá pra entender, porque é crime, né? A CBF não foi multada esses dias aí, porque a torcida do Brasil cantou bicha na hora do escanteio e tal. É isso, cara. Tem que multar o Grêmio o tempo inteiro. Se todo jogo contra o Inter a torcida do Grêmio cantar isso, todo jogo tem que ser multado. E pessoas precisam pagar por isso, porque é crime, sabe? E a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. Tá ok, porque na arquibancada vale tudo. Não, que isso, gente. Não vale tudo, não. É aquela historinha de que o limite acaba quando começa no direito da outra pessoa ali, quando alguém se sente constrangido, quando alguém se sente mal com uma música que você tá cantando no estádio, não é pra você cantar. Eu tô dizendo aqui que eu já passei vários, não apertos, mas assim, já passei vários constrangimentos em arquibancada de estádio, porque músicas eu ficava vermelha. Você vê que eu não consegui nem reproduzir aqui, na primeira parte, a música que a torcida do meu time cantava para a torcida do Vasco, né? Consegui nem falar todas as palavras que eu fico, de verdade, fico muito constrangida. Chamar de piranha qualquer mulher que vá apitar jogo de futebol, as bandeirinhas e tal, é corriqueiro, né? Uma coisa que você já sabe. Quando você vê uma bandeirinha mulher num jogo de futebol masculino, você já sabe que ela vai ser xingada de piranha ou de gostosa, algo do tipo. Porque precisa sempre atingir a sexualidade da mulher e tudo mais. Mas o que me incomoda também, além desse machismo todo e tal, é que muitas torcidas, quase todas, né, pegam esses casos de jogadores, atletas que reconhecidamente têm problemas com drogas, seja maconha, seja álcool, seja cocaína, e usam isso na hora do jogo para atingir aquele cara que tá ali em campo e tal. Eu entendo a rivalidade, eu sei como que é, mas tem que ter um limite, sabe? Você ficar xingando ali no jogo um cara que tem um vício de cheirador, sabe? Maconheiro, eu já vi isso diversas vezes e é constrangedor. Eu vi isso na como Copa o América, falou, cara. Pois Desculpa, Mônica, mas eu vi na Copa, esse grito de Maradona cheirador, pra mim é um dos maiores absurdos de todos, sabe? É ridículo. Pois é, isso. O cara tem problemas. Você pode criticar o Maradona sobre várias coisas, sobre a gente não, né? Mas sobre posicionamento político, sobre se ele ser fanático demais, sobre qualquer coisa. Mas isso, velho, Sim. assim, só mostra quão baixo a pessoa é, sabe? É muito baixo isso tudo, sabe? Você brincar, você rir, você caçoar de uma pessoa que tem um vício, que tem um problema, que sofre com aquilo, sabe? Eu acho assim, e eu confesso, assim como você bem falou, Everett, a gente precisa evoluir. Eu confesso que muitas dessas coisas, assim, eu já reproduzi também, né? O mundo vai mudando, a gente vai amadurecendo, vai pensando sobre as coisas, vai refletindo e tendo empatia pelas pessoas, sabe? A empatia a gente precisa fortalecer isso, aprender a ter empatia, olhar para a arquibancada ao lado, ver se a mulher está constrangida, ver se tem um homossexual constrangido, um homem negro constrangido, uma mulher negra, porque pode não te atingir, amigo, mas se tá atingindo outras pessoas, vamos parar, né? Mas agora, Mônica, o curioso é que a gente está fazendo essa avaliação sobre como é que tá o comportamento das torcidas nos estádios, e até uma parte da imprensa também, no momento em que a sociedade brasileira está na contramão totalmente do que a gente está discutindo aqui.
Ao contrário, o que se defende o tempo todo é que qualquer discussão como essa que a gente está tendo é mimimi, está confundindo política com esporte, as pessoas podem falar o que quiserem. Nós temos um presidente da República que é racista, que é homofóbico, que vai para os ambientes dos estádios e ainda é aplaudido, em que o médico da seleção brasileira, o médico, é o cara que puxa o couro de mito para um cara defensor da tortura. Quer dizer, nós estamos tão distantes de tudo isso que a gente está discutindo que chega a dar uma certa angústia, porque imaginar que os clubes que deveriam ser os primeiros a tomar iniciativa para coibir a sua torcida, enfim, evitar que determinados cânticos como esse que o Herbert falou prevaleçam, a gente vê o contrário, é o tempo todo elas recorrendo a todas as instâncias para não serem punidas, aí dizem que mas não tem responsabilidade pelo que uma parte da torcida faz. Mas quando tem iniciativas, por exemplo, de legislação, há pouco tempo teve em São Paulo uma lei que justamente multaria os clubes quando gritos homofóbicos ocorressem nos estádios, e foi vetada pelo governador do estado, obviamente com um apoio dos clubes que estão por trás, que não querem correr riscos de receberem multas e nada, porque não procuram fazer nenhum tipo de trabalho na direção oposta. Deixa lá meu torcedor, ele paga sócio torcedor, ele vai no estádio, ele pode se comportar como ele quiser, o problema é do outro clube. É óbvio que às vezes tem uma data específica, uma situação específica, que a gente pode até pontuar alguns clubes que fazem campanhas interessantes ou sinalizam algumas coisas interessantes. Mas no dia a dia do comportamento da torcida, há uma enorme preocupação de não falar nada, que isso pode... Daí o caso, por exemplo, da torcida da situação do Flamengo hoje, aqui no Rio de Janeiro, que é isso, a gente tem uma direção que assumiu o clube, que dentro do seu comportamento, da forma com que vem articulando-se politicamente, está associada aos grupos de poder aqui do Rio de Janeiro, são os grupos ultraconservadores do Witzel, Companhia Limitada, e até o cara que quebrou a placa da Marielle. E naquela jogo do Flamengo lá em Brasília, também aquela forma de funcionamento ali junto com Bolsonaro, Moro. Quer dizer, infelizmente, os clubes, se eles não se associam plenamente a esse tipo de comportamento, eles não tomam quase nenhuma providência para isso acontecer. Então, se não vier por parte de algumas torcidas, sinalizando, gente, não vamos cantar mais essa música que não tem nada a ver, olha, acho muito difícil. Infelizmente, uma parte do torcedor nem tem acesso a essas informações históricas, culturais. Esse exemplo que o Herbert disse, do caso da morte de torcedores do Flamengo, é isso, cara, quando a gente entra nos estádios de futebol, a grande maioria tá cantando aquilo, nem sabe, não conhece aquela história, é o jogador de futebol que vai para a seleção brasileira e não conhece nada do passado da seleção, como uma parte do torcedor que tá ali, fica repetindo cânticos, frases e bordões, que ele nem sabe qual é a origem, por que acontecem. Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação muito grave. Tomara que a gente consiga evoluir, mas o quadro, para mim, é muito difícil. Claro, com certeza. A gente torce, a gente trabalha para isso. Eu quero voltar num ponto que a Mônica tocou, porque eu também faço esse teste do pescoço hoje em dia, né? Quando a torcida tá cantando alguma música muito escrota. Mas é importante até falar teste isso do de maneira... Teste do pescoço é tipo aquela flexão do Bolsonaro? Aquele estilo? Não. Flexão, modéstia à parte, eu tô fazendo muito melhor do que ele. Mas é só olhar pro lado, né? Pra ver quem tá cantando, quem tá constrangido. Mas sendo um pouco mais didático, e eu falo isso porque eu também nunca fui extremamente escroto como algumas pessoas são, mas eu já reproduzi isso. A gente não tem que fugir disso. A gente tem que admitir para poder mudar. Mas enfim, eu faço esse mesmo teste que a Mônica, né, de olhar para o lado para ver quem tá cantando, quem, enfim, tá constrangido. Mas o que o torcedor precisa saber, o que o ser humano precisa saber, não é porque o seu amigo negro ou a sua amiga mulher, sua esposa, ou o seu amigo homossexual, ou o cara homossexual que tá do seu lado, que ele não se sentiu ofendido, que deixa de ser preconceito, sabe? Às vezes essa pessoa tá sofrendo em silêncio para não ser excluída de um determinado grupo. E aí a gente pode incluir várias outras características, né? De pessoas gordas, pessoas altas, enfim, pessoas negras, pessoas baixas. Então, assim, não é porque o seu amigo não vê problema num grito racista que aquilo deixa de ser racista. A mesma coisa, não é porque a sua companheira ou a sua amiga de arquibancada não vê problema em cantar um grito machista que aquilo deixa de ser machismo, sabe?
Às vezes aquela pessoa está sofrendo em silêncio, não querendo ser excluída de um grupo. Essa mudança tem que partir da própria pessoa, tem que partir de você. Não é porque o seu grupo autoriza que você faça ou que você fale aberrações que tá tudo ok. Outro ponto que eu queria voltar, quer dizer, eu não queria voltar, eu queria introduzir aqui na mesa, que é o seguinte, é como que a gente, além de tolerar, a gente enquanto país, que eu digo, a gente ainda reforça algumas coisas, sabe? Alguns comportamentos. Por exemplo, eu busquei aqui um caso rapidinho, em 2014, um jogo entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, um clássico aí de Minas, né, terra da Mônica, em que o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro com um erro de arbitragem, né? Foi um erro de uma bandeirinha. O que é normal, é comum no futebol, né? Não vou dizer que é normal, mas é comum. Mas enfim, o senhor Alexandre Matos, que hoje trabalha no Palmeiras, ele falou a seguinte frase: estão tentando promover ela porque ela é bonitinha e não é por aí. Ela tem que ser boa de serviço, profissional e competente. O erro dela foi muito, muito, muito anormal. Coisa de quem está começando a carreira. Se é bonitinha, que vá posar para Playboy, não trabalhar com futebol. Ele disse isso anos depois, ou na temporada seguinte, se eu não me engano. Ele foi pro Palmeiras, ganhando o dobro do salário que ele ganhava no Cruzeiro. E essa bandeirinha, Fernanda Colombo, se aposentou. Então, é assim que a gente trata esse tipo de preconceito no futebol. É, inacreditável esse cara ter falado isso. Não me lembrava desse caso. E a gente fica como os chatos ali do futebol, né? Eu não sei como é que é a situação de vocês, na torcida de vocês, nos grupos de WhatsApp que vocês estão, do Flamengo, do Botafogo, mas eu lá nos meus grupos de WhatsApp do Fluminense, eu sou a chata do rolê, porque eu não deixo passar. Seja, sabe? Eu também sou, Mônica. Vou te interromper rapidinho, desculpa mais uma vez, mas só pra dizer que um absurdo que eu escutei dia desses, que o cara, uns amigos meus falou que eu tenho saudade do Herbert Raiz. Eu falei, cara, esse cara não existe mais, eu evoluí. Se você quer continuar sendo assim, seja. Não é pra ser seu amigo, né? Porque a pessoa que você se tornou não agrada a ele. É meio que isso, a gente acaba se afastando dessas pessoas, porque não tem a ver mais, né, com a gente. A gente evoluiu, a pessoa ficou lá atrás no tempo, e a gente acaba sendo os chatos ali do rolê mesmo, e eu não deixo mais passar nada, não deixo, cara. Outro dia, num grupo de WhatsApp do Fluminense, outro dia assim, já deve ter um ano, mandou uma piada horrível de futebol, mas aí tinha um negócio de estupro no meio, sabe? Eu falei, amigo, é sério, velho? Você tá mandando isso num grupo de WhatsApp que tem mais de 10 mulheres aqui dentro? Você tem noção que alguma de nós aqui, pelos cálculos, pela estatística de quantas mulheres são estupradas nesse país, uma de nós pode muito ter sido estuprada aqui. Você já pensou se alguma está mandando uma piada sobre isso? Então as pessoas precisam entender que essas coisas não são engraçadas, não são piadas. E como o Alexandre bem disse no início do programa, tem como você zoar o seu amigo, você zoar o time oposto, o seu rival, com coisas que não são constrangedoras, que não são criminosas, sabe? Tem como você brincar. Eu sei, as torcidas cariocas brincam quando a gente tem jogos contra os times de São Paulo, falando que a praia deles é o Rio Tietê e tal. Cara, isso é engraçado, isso é brincar, isso é dizer aqui no Rio a gente tem praia, pá, aqui não, né? Aí vocês tem praia, isso e aquilo, e aí vocês não têm, papapá, enfim. Isso é engraçado porque não deixa ninguém constrangido assim, com o que ela é, com o que a pessoa é, com a vida dela, com o que aconteceu na vida dela. Tem como zoar o amiguinho sem ser babaca. É isso, cara. E eu falo isso muito lá nos meus grupos de WhatsApp de futebol, porque a sociedade é machista, é homofóbica, é racista, mas é impressionante como que no meio futebolístico ali, nas arquibancadas, entre os jogadores, impressionante como que exponencia tudo isso, né? Impressionante como que esse lugar majoritariamente masculino reproduz muito mais todos esses preconceitos. E aí eu faço questão de nesses grupos falar, amigo, você tá sendo babaca, você tá sendo machista, você tá sendo racista, você tá sendo
homofóbico. Eu faço questão, não deixo mais passar. E acho também, Mônica, e aí eu coloquei na minha primeira participação, eu acho que tem uma tabelinha horrorosa entre uma parte desse torcedor que se diz raiz, mas é uma distorção do que eu chamo de torcedor raiz. Para mim, torcedor raiz é o cara que ia no estádio, que ia na arquibancada, enfim, que apoiava o seu time, que não é esse torcedor de televisão, quer dizer, é uma outra coisa, mas o cara acha, ele distorce esse conceito para dizer que torcedor raiz é o cara que podia falar qualquer besteira dentro do estádio, que isso era tranquilo. Não é isso, é uma distorção do que acontece. Mas essa parceria, essa tabelinha entre uma parte dessa torcida e uma parte da mídia. O torcedor que acompanha futebol, em especial pelo rádio, eu lembro que há uns 2 programas atrás o Herbert até trouxe uma situação que aconteceu numa rádio lá de Pernambuco, não foi, Herbert? Que eu lembro que até você citou esse caso e fez uma observação sobre um comentário racista em relação às jogadoras, né? Não me lembro agora de qual país, mas da Nigéria. Queria ser massagista do Canadá, né? Mas não queria ser massagista da Nigéria. O ambiente do rádio esportivo é isso quase que o tempo todo. Uma boa parte dos repórteres, dos âncoras, dos apresentadores são de ultradireita. Então são aqueles caras que o tempo todo debocham do conceito de direitos humanos. São os caras que, qualquer situação que aconteça, você está no meio de uma transmissão e aí entra o jornalismo, aí o cara fala, olha, houve um assalto não sei aonde, volta pro cara, o primeiro comentário do cara mas é isso, daqui a pouco aparece alguém dos direitos humanos, com coitadinho, não sei o quê. E isso vai fortalecendo tudo isso que a gente está conversando. E aí, quando se trata de questões ligadas à homofobia, principalmente, a forma como se trata, o machismo, é o tempo todo. Olha, qualquer briga que tiver em estádio, você vai ver aquelas mesmas figuras que são os apresentadores há anos e anos do rádio esportivo falando, esses caras querem brigar, pelo amor de Deus, ficam se agarrando com o homem, vai buscar uma mulherzinha para namorar, é a primeira coisa dos caras. É sempre o discurso esse cara quer ficar brigando com o outro, tá agarrado. Tem sempre já uma leitura enviesada, homofóbica, uma crítica em relação a isso. É o tempo todo. E quando tem as juízas, quando tem também, é a mesma coisa. É sempre isso. Olha, a bandeira é fulano de tal e olha a bandeira. Tem sempre um comentário em relação à característica física da árbitra. É impressionante. Não tem uma vez que isso não aconteça. Então é esse mesmo cara, o cara vai para o ambiente do estádio, ele já está com vontade de ficar falando um monte de besteira, e aquilo é meio retroalimentado por uma parte da mídia que reforça, que quase que o empurra também para manter esse mesmo tipo de comportamento. Então eu acho complicado, porque a gente teria que ter necessariamente uma mídia mais atuante e quebrando essas questões que existem o tempo todo dentro dos estádios, mas a gente não vê. Não é à toa que temos uma das mídias mais atrasadas do mundo, que quando vem um técnico estrangeiro tem uma leitura toda, xenófoba, atrasada, sabe? Os caras gostam mesmo de se comunicar com técnicos que não, fraquíssimos, para ficar naquele oba-oba ali do dia a dia. Enfim, então são caras que não abrem a cabeça para um outro tipo de comportamento. Acham que o certo é como eles agem há 50 anos. Não se renovam. Então, dentro dessa leitura que o Herbert falou, você também, Mônica, de que a gente não pode ser a mesma pessoa à medida que o tempo vai passando, porque a gente aprende coisas novas e, evidentemente, a gente melhora. Eu acho que uma parte da mídia esportiva não avançou em nada e ela reforça esse tipo de comportamento. Nossa, você falando aí, Alexandre, eu lembrei de vários programas que eu tinha hábito de escutar, né? Às vezes no carro, no trem e tudo mais. Enfim, que eu abandonei também. Mas enfim, galera, eu quero só uma última contribuição, falar que a música que se canta também para a torcida do Flamengo, o Silêncio na Favela, também é preconceito, para caso alguém não saiba. Porque a favela está em todas as torcidas. Todas as classes sociais estão em todas as torcidas. Mas eu quero passar para o momento de dica, né? A gente está caminhando agora para o final do programa. Hoje a dica é comigo. Na verdade, são as dicas. São 2 dicas que eu quero dar para a galera aí se familiarizar com o tema, com o assunto. O primeiro deles é um documentário da Vice Brasil, que chama-se Bicha, a homofobia no futebol brasileiro. Ele é muito fácil de encontrar aí na internet. Ele está disponível aí no
se eu não me engano, no YouTube e em outra plataforma também de vídeo, que eu esqueci agora. E ele mostra o nível que a gente tá nos estádios, né? O quão frágil é a masculinidade da maioria dos homens que não querem ser relacionados a nada homossexual, como se fosse uma ofensa. E o quanto que a gente precisa evoluir enquanto sociedade. Tem umas falas muito fortes, assim, e necessárias nessa obra, e a gente tem que abandonar esse modelo tóxico, sabe, de masculinidade. Mas ainda nessa linha, eu quero indicar também um episódio de um outro podcast. É o 45 Minutos de Acréscimo, é o nome do podcast. E no episódio 33, a equipe falou sobre masculinidade tóxica no futebol. É ideal, assim, para quem ainda não está familiarizado com esse termo, né? Que está muito forte agora nos debates na internet, pesquisa acadêmica e tudo mais. E principalmente para quem quer saber como ela se manifesta no futebol. Então, assim, há comportamentos que a gente nem se dá conta do quão sérios são, sabe? Então a gente falou aqui dos piores, né, de insultos, de violência e tudo mais, mas, por exemplo, a gente tem vários homens na sociedade em geral, não só no futebol, que tem repulsa por ter contato físico com outros homens. E aí, em alguns outros momentos, que ele se permite ser frágil, digamos assim, são em momentos de alegria, momentos de muito medo ou de muita dor, né? Quando alguém morre, quando o cara tá bêbado. E no futebol, isso também quando o momento do gol, sabe? Todos esses machões aí que a gente falou, essa galera que tem essa vontade de mostrar que é heterossexual, todo mundo abraça todo mundo na hora do gol. A maioria dos homens na sociedade, em geral, não se abraça, não demonstra afeto por um amigo, por um familiar e tudo mais. Recomendo muito, vale muito a pena conferir e aprender com esse material aí, esse outro podcast. E, logicamente, refletir sempre, galera. Acho que o mundo tá caminhando, tem muita gente ficando pra trás e querendo puxar a gente junto pra ficar atrás. É isso, minhas dicas de hoje. E agora, rodada final de despedida. Vamos lá, Mônica? É isso, gostei das dicas, Everton, gostei mesmo. Me agrada. A galera vai curtir. E eu queria finalizar, já que você já deu um ultimato aí, parece que o tempo deve estar acabando, né? Você é nosso árbitro aqui, tá contando. Eu vou nos acréscimos. Você é o nosso VAR. Nos acréscimos aqui, eu queria dizer que esse mesmo cara que acha que ser viado é um problema, que tem esse preconceito e que acha que chamar o cara de bicha é xingar, né? Esse mesmo cara é o cara que canta Ei Bacalhau, senta no meu palco, eu te levo a Portugal. Quer dizer, ele acha que só porque ele tá sendo ativo nessa relação aí, ele não é viado, né? É o mesmo cara. Exato. Não dá pra entender, sabe? Ele entendeu o que ele tá cantando. Amigo, você sacou o que você está cantando? Inacreditável, o cara nem pensa no que ele tá cantando. À medida que ele canta isso, na outra ele chama o outro de viado como se fosse xingamento. Enfim. É isso, né? Vou me despedir aí. Gostei muito do programa de hoje, muito desse tema. E é isso, vamos fazendo. Legal, gente. Então vamos encerrando aqui. Minha dica final é quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada lá no Google, bota entrevista Folha de São Paulo, Renato Gaúcho, e vê o que o Renato Gaúcho falou na semana passada, o que é a cabeça de se não o segundo, talvez terceiro principal técnico em atividade no Brasil, né? O cara cotado para, se o Tite não ficasse na seleção, ser o nome da seleção. Um cara com a trajetória do Renato Gaúcho. Aí o cara chega como técnico do clube já no momento de maturidade. Renato já deve estar indo para os seus 60 anos de idade. E o cara dá uma entrevista daquela, reforçando todos os preconceitos possíveis, dizendo que dentro do clube, se ele fosse técnico e um atleta fosse homossexual, ele ia pegar no pé do cara o tempo todo. Qual é a mensagem que ele passa para a torcida do Grêmio, que ele passa para as outras torcidas, para o comportamento dos outros atletas dentro do elenco? Como é que um técnico de futebol, com possibilidade de ser o técnico da seleção brasileira, se orgulha de fazer um discurso homofóbico desse num dos principais jornais de circulação nacional? Quer dizer, é lamentável a gente ver que as figuras que poderiam dar um exemplo ou sinalizar uma mudança de comportamento são as últimas pessoas que a gente pode acreditar que vão fazer. Então, enfim, se não surgir da própria torcida, da galera que frequenta o estádio para salvar esse ambiente do futebol, não vai ser com esses dirigentes e esses técnicos que a coisa vai avançar, lamentavelmente, né? Quer dar um tchau final aí, Herbert? Sim, só reforçar aí, @alaesquerda7 no Twitter, @ala_esquerda7 no Instagram.
Nosso e-mail também está disponível, alaesquerda7@gmail.com, e a gente está nas plataformas YouTube, Spotify e SoundCloud. Beleza, galera? Tchau, tchau. Maravilha, gente. Até semana que vem. Beleza, tchau, galera.